Olá, tudo bom com você? Aqui é o Vinícius Siqueira do Colunas Tortas e esse podcast tem como tema o discurso da internet no seu aspecto de visibilidade. Esse vai ser o nosso grande tema de hoje e eu vou tomar como base a matéria Carlinhos Maia e o Instagram como meio perverso de superar a pobreza, da Fabiana Moraes do Intercept Brasil. Eu vou ler um pedaço dessa matéria, vou tomar como base até a parte que nos interessa, dali pra frente a gente comenta um pouco sobre essa noção de visibilidade, como talvez a gente deva olhar de uma maneira diferente para isso. Tudo bem? Eu já digo nesse momento, se você está escutando pelo podcast, se inscreva. Se você está escutando pelo YouTube, também se inscreva e deixe seu like. Eu vou começar a leitura. Carlinhos Maia e o Instagram como meio perverso de superar a pobreza. Abre aspas. Jamais vou esquecer. Estava fotografando, caminhando pela praia de Japaratinga, litoral norte de Alagoas, quando vi um grupo animado em torno de um pequeno fogareiro. Um barco de madeira fazia as vezes de apoio, a música estava alta e o cheiro de churrasco tomava conta. Fiquei olhando de longe e aos poucos fui me aproximando. Vi duas mulheres muito bonitas, uma com cerca de 70 anos, outra mais jovem, e acenei. Me apresentei. Falei que era jornalista e pesquisadora e perguntei se poderia fotografá-las. Elas, mãe e filha, responderam que sim e deixaram que eu as registrasse ali, vestidas com seus maiôs coloridos, comendo, bebendo e celebrando com amigos e famílias. Quando terminei, agradeci a ambas. A mais velha, a mulher miúda, a magrinha, respondeu: "Obrigada a você por nos fotografar." Aquilo me marcou para sempre. A frase daquela senhora sugeria o peso que a atenção midiática tem sobre populações localizadas em setores menos prestigiados da sociedade. As perguntas sobre em que TV eu trabalhava me mostraram que elas posavam para jornalista, não para pesquisadora. Desde então, passei a perceber que, para pessoas pobres, ser visto amplamente é extremamente importante, e isso faz todo sentido. Em um país com uma profunda desigualdade social como o Brasil, ser visto também está relacionado a uma condição de ser cidadã ou cidadão. Ser alguém que não merece o limbo imposto pela invisibilidade ou por uma visibilidade distorcida. É através da tecnologia, das imagens, das redes sociais que muita gente passa a existir, o que nos força a repensar a ideia, muitas vezes elitista, de que toda necessidade de aparição é um exercício egocêntrico de exibição, de pura vaidade. Fecha aspas. Aqui a gente tem nessa matéria da Fabiana Moraes justamente o entendimento de que talvez a visibilidade, e aqui visibilidade num senso de exposição, né? Visibilidade pelo outro, exposição ao outro. De certa forma, reconhecimento de si como aquele que pode ser olhado pelo outro ou pelos outros. Essa visibilidade, e aqui repito, reforço, visibilidade talvez não num sentido de estar invisível socialmente, mas estar invisível talvez existencialmente. Nesse ponto, né, com essa perspectiva, eu acredito que é possível a gente entender uma das funções de redes sociais, por exemplo. E é possível entender um dos caracteres básicos e fundamentais do discurso da internet, que é o da exposição. Quando eu digo discurso da internet, repito aquilo que em alguns vídeos do Colunas Tortas e aquilo que em alguns artigos do Colunas Tortas já expus anteriormente. Discurso da internet como aquele que é um discurso com sua regularização colocada no ambiente da internet, mas que pode ultrapassar esse ambiente específico e, ao mesmo tempo, que não cobre toda a internet, ou seja, não necessariamente todos os usuários de internet praticam o discurso da internet, não necessariamente. E não necessariamente praticam da mesma maneira. Há estratégias diferentes, conceitos diferentes, práticas discursivas diferentes, portanto. O que a gente tem que entender como discurso da internet é justamente essa união de regras possíveis, de enunciados possíveis, e entre eles a exposição é um enunciado quase que obrigatório. A existência de redes sociais como o Instagram, como o TikTok, ou até mesmo como o Facebook, e acima de tudo como o Twitter, mostra como a exposição está acima de tudo. No exemplo da Fabiana Moraes, é uma exposição da imagem, é uma exposição de si em
enquanto corpo, uma exposição de si enquanto ser concreto vivente. No Twitter, no Facebook, talvez o que a gente veja seja a exposição da opinião, né? A exposição da palavra, a exposição de si enquanto aquele que fala, enquanto aquele que emite opinião, enquanto aquele que emite enunciados, enquanto aquele que tem ali a condição de falar e todos podem ver. Talvez a gente não deva, portanto, entender, vai dizer a Fabiana, isso como uma mera vaidade, mas sim como algo fundamental de existência mesmo, de se reconhecer enquanto cidadão, mas eu diria mais, de se reconhecer enquanto um sujeito que vive, se colocar enquanto esse sujeito específico da internet, esse sujeito específico do discurso da internet. É evidente que se expor é algo anterior à internet, mas vocês entendem que esse anterior carregava consigo essa ponta de vaidade, que talvez agora já não seja mais algo tão real? Talvez a vaidade já não seja mais aquilo que deve guiar a análise, pelo contrário, talvez o que deve guiar a análise talvez seja a possibilidade de existir pela exibição, de existir através da exibição. Sendo assim, o sujeito do discurso da internet, o Carlinhos Maia, por exemplo, ele só se realiza enquanto sujeito, só é sujeito de fato na exposição. Por um acaso, Carlinhos Maia é uma figura que conseguiu alcançar um pico de exposição. Esse não é o ponto. Esse definitivamente não é o ponto. O ponto é a pura exposição, ou seja, todos os perfis de Instagram milimetricamente planejados, bonitamente construídos, todos os perfis de Twitter com pessoas que sempre têm opinião para tudo e que, acima de tudo, devem ter opinião. Até mesmo se cria, de certa forma, um conceito específico desse discurso, que é o conceito de posição. Posição, se posicionar. É irônico, porque você se posiciona quando você precisa, quando você é importante para se posicionar. Mas na internet, posição é um pressuposto de quem se exibe. Quem se exibe tem posição. Independentemente da eficácia prática disso no mundo fora da internet. Vocês entendem? Esse não é o ponto. A eficácia prática do mundo fora da internet não é o ponto. O ponto é como é a eficácia da posição na internet, no discurso da internet, no discurso das redes sociais. Talvez a visibilidade seja, no fundo, um aspecto básico e fundamental da existência desse sujeito da internet, desse sujeito do discurso da internet, do discurso das redes sociais. Talvez esse sujeito só exista na exibição, e talvez a exibição seja um dos enunciados específicos desse sujeito que lhe dá a garantia de vida. Só se é um sujeito de redes sociais, só se é um sujeito de internet, se você consegue se exibir, se você tem o seu perfil nas redes sociais diferentes e a partir disso se exibe, mostra o seu gosto, mostra a sua opinião, mostra a sua cara, mostra o seu corpo. Agora, se a gente pensar que esse sujeito da internet ele pode ser qualquer um que tenha um celular em mãos, qualquer um que tenha um celular em mãos e mesmo sem conseguir acessar a internet, mas acessando somente o WhatsApp através de pacote de dados, talvez esse sujeito da internet possa ser meio que qualquer um dentre muitas pessoas. Talvez a gente tenha, no fundo, a possibilidade de ter um discurso da internet que se expande para quase metade da população, que é a porcentagem, por sua vez, que tem acesso à internet, né? Seja a internet a cabo ou pacote de dados de operadoras de internet. O grande ponto aqui, então, repito, é essa exibição como parte cotidiana e fundamental de ser alguém que, com o celular na mão, o celular só vai fazer diferença se você se expor. Com o celular na mão, o sujeito só será o sujeito da internet com a exposição. Mas, acima de tudo, o pressuposto de ter um celular, o WhatsApp, ou uma rede social, um Facebook, é justamente a exposição. Então, o desejo de ser esse sujeito é sempre presente. E desejo não do ponto de vista psicanalítico, é evidente, né? Desejo do ponto de vista da própria constituição do sujeito.
ao participar minimamente desse discurso, as injunções para ser o sujeito dele acontecem de maneira automática. E isso pensando em qualquer sujeito, em qualquer discurso. Um médico, as injunções que o fazem ser médico e ocupar o lugar de sujeito médico, no discurso clínico, são injunções que não se controla, não se pensa, né, não se reflete a respeito. A reflexão acontece a partir dessa posição específica de sujeito médico. Da mesma maneira, a reflexão acontece a partir dessa posição de sujeito que se expõe, de sujeito da internet. A reflexão, evidentemente, a respeito da internet, a respeito de seu uso, a respeito de como essa ferramenta pode ser utilizada. E aqui a gente chega num último ponto. A ferramenta não existe sem um sentido próprio. A ferramenta não é destituída de sentido e nós damos sentido a ela. Pelo contrário, a ferramenta já carrega um sentido, e o sentido que ela carrega é aquilo que nos constitui e nos dá possibilidade de sua prática. A rede social não é uma ferramenta que terá um sentido após a nossa descoberta. A rede social já carrega consigo um sentido social, um sentido próprio, um sentido discursivo. E utilizarmos a rede social sempre é utilizar conforme o sentido que ela tem dentro da nossa conjuntura específica. Um pouco desse sentido que eu quis trazer aqui nesse podcast é a exposição. A exposição é um sentido óbvio das redes sociais. E é muito difícil ter uma rede social e não se expor. É muito difícil. Muito obrigado a você que escutou até o fim. Muito obrigado mesmo. Se inscreva novamente, se inscreva aqui no podcast, se inscreva no canal, deixe seu like. Na descrição tem o nosso Apoia-se, na descrição tem o nosso link para o grupo no Telegram, seja no podcast, seja no YouTube. Acesse o nosso grupo no Telegram e até a próxima.